favor, o irmão é abençoado por Deus. Não venha com 100 reais aqui não, irmão. Você vai colocar hoje no papelzinho 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000. Não deixe, irmão, o espírito da miséria tomar conta de você não. Lembra que você é abençoado por Deus. Lembra que Deus colocou você nessa graça maravilhosa. Te deu tudo. E você vai negar para esse Deus que te deu tudo, meu irmão. Então, não venha com 100 reais aqui não, irmão. Você vai colocar hoje no papelzinho 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. No áudio que eu vou colocar, você vai ver como funciona uma reunião ministerial da Congregação Cristã no Brasil. Principalmente quando a equipe do Braz está presente na reunião ministerial da sua região. Eu vou colocar um áudio aqui agora para vocês entenderem como funciona esse tipo de reunião. E o que vocês vão ver nessa reunião é coação, muita coação e testemunho fantasioso para fazer com que as pessoas coloquem a mão nos bolsos e tirem o seu dinheiro. Você vai ver também aqui as pessoas do senhor Cláudio Marsola, o Nabi Alouan, que é diácono ali de Guarulhos e também do Braz, mais o Luiz Carlos de Viçosa e mais uma equipe do Braz, trabalhando nesta reunião ministerial para tirar dinheiro daqueles homens e forçá-los a também coagirem a igreja. Você vai ver aqui também compra de terreno sem necessidade alguma no valor de 40 milhões de reais. Também você vai ver o ancião regional de São Bernardo do Campo e Diadema, né, se ajoelhando praticamente, isso no modo lógico, né, como uma metáfora, deixando com que eles limpem o cofre de São Bernardo e de Diadema. Você vai ver também nessa reunião os anciões em caravana fazendo arrastões em reuniões, em regiões, e em uma delas, em poucos dias, eles fazendo arrastões, ou seja, indo em grupo para atender cultos nessas localidades, e eles tiraram de um determinado setor 90 milhões de reais. Você vai ver também treinamento para pedir dinheiro, você vai ver orientações, eles estão fazendo reuniões para dar orientação, para ensiná-los como fazer para tirar o dinheiro do povo, né? Você vai ver aqui um testemunho fantasioso que o senhor Alouan, Nabi Alouan, conta de 102 mil reais, isso para tentar constranger, para tentar coagir as pessoas a darem dinheiro. Irmão, 102 mil reais, e ele diz nesse testemunho que isso foi arrecadado e colocado dentro de uma sacolinha de mercado. É óbvio, está nítido aí, que isso não passa de uma mentira. Se você fizer doações com notas de 200 reais, mesmo assim vai dar um montante grande, o suficiente para ser, como é que eu falo, não ser adequado a uma sacolinha de mercado. Mas como ele disse, que era um senhor pobrezinho, que ia lá em todo o culto, na casa dele, no horário do culto, e colocava um dinheirinho na sacolinha. Então, nós temos que partir do pressuposto que esse montante é de notas de 20 reais, 50 reais, no máximo 100 reais, porque é um pobrezinho que está dando coleta. Então, já dá para imaginar o tamanho do montante que deveria ser para caber numa sacolinha de mercado. Mas tudo isso, irmão, é para te constranger. E também esse mesmo ancião, Alouan, quando ele termina de contar esse testemunho, ele diz para todos os presentes: você vai vir aqui hoje e não vai vir com nota de 100 reais, não. Nós não quer nota de 100 reais. Você vai vir aqui com 2 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil reais. Ou seja,
A reunião, quando você estiver ouvindo, eu tenho certeza que você vai achar que é uma reunião da Igreja Mundial lá do Homem do Chapelão, ou daquele que é dono da Record, ou qualquer outra igreja desse nível. Mas, infelizmente, o que vocês vão ver, tudo isso está acontecendo dentro da Congregação Cristã no Brasil e pela cúpula do Braz. O ancião presidente do Braz, junto com sua equipe, fazendo mutirão e esses arrastão. E por final, você não vai ver, em momento algum dessa reunião, falando de evangelho, nem do amor por Jesus que deveriam ter, nem pela cruz, nem amor pelas almas, nem divulgação, do reino de Deus, absolutamente nada. Não passa de negociatas essas reuniões. Dinheiro, dinheiro, mais dinheiro. Somente isso. Fica com o áudio aí, Eu vou colocar o áudio na íntegra. Eu já coloquei esse áudio um tempo atrás, mas eu fiz análise de pedaços, mas hoje você vai ouvir ele inteiro na íntegra. Essa é uma reunião da Congregação Cristã no Brasil. Pasmem, pode ficar irritado, recebendo, bater perna, chorar, espernear, E chorar igual a Chiquinha. A, B, C, D. Não adianta fazer o escarcéu que você quiser. Você não vai poder dizer que isso é mentira. Ok? Tá aí o áudio na sua cara, Para você. Somente alguém muito idólatra da CCB vai ignorar isso ou vai continuar nos atacando. Essa aqui é verdade. Isso aqui é um fato. Isso aí é fato concreto. Agora, lida com isso se você puder. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fique com o áudio. De terreno regional de Santo André. Em caso de dúvidas, procure Ezequiel Azevedo, João Villanova e José Vicente. Administração coleta de intenção para os meses de abril, maio e junho, 3 vezes. Por favor, não colocar o nome. Recebi agora. Já peguei os dois. Você está na galeria, para baixo, por favor. Deus vai esmagar Satanás debaixo do pé dessa igreja. O dia que ele está contado, ele sabe disso. Seus dias serão eternos, você sabe disso. Deus seja louvado. Antes de entrar nesses assuntos, o nosso irmão Paulo Consolo tem alguma coisa para comunicar com a reunião. Eu insisti muito para ele atender a reunião, mas ele me deu uma ordem: vai atender. Eu não obedeci. Vamos lá.
Eu quero passar a respeito das coletas, depois eu sigo com isso aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo seja o Senhor. Amado Criador. Deus seja louvado. Amém. Irmão, mas que bela lotação que está aqui hoje. Glória a Deus. Irmãos vieram mesmo com muita alegria. E nós também estamos muito contentes de ver os vossos rostos e o vosso esforço na obra. Pela uma segunda-feira de trabalho, os irmãos encontraram no fim do dia o tempo suficiente de estarem aqui nesta santa reunião. Que Deus nos abençoe e esse ano nunca falte uma palavra ainda mandou. O Senhor vai renovar as forças de muito e de todos. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós tivemos assim conhecimento daqui dos irmãos de Santo André que tem necessidade de uma caixa, uma coleta boa para tocar as construções que aqui estão. E os irmãos sabem que aqui se agrupam aqui nesta regional, se agrupam aqui os irmãos de Santo André e São Caetano, São Bernardo e Diadema, também a administração de Mauá e também a administração de Ribeirão Preto e Rio Grande da Serra, e assim de Ribeirão Pires também. Então, queridos irmãos, como aqui tem um grupo, uma quantidade de irmandade, que nós, os irmãos, lemos nos momentos aqui, tem uma quantidade de irmandade, aqui é o todo de 48.650 irmãos em toda esta região. É um número bastante grande, com ministério e uma irmandade muito bem estruturada. Não é a região onde é de uma periferia, é de uma cidade, Santo André, São Caetano, São Bernardo, tudo aqui é região boa, de bons empregos, pessoas que têm a sua vida própria, têm as suas casas, os seus carros. Então, Deus nos abençoou aqui. E não é de hoje que a benção veio aqui para o lado de vocês e ficou morando com vocês. Que Deus abençoa a vossa família, os filhos, os carros, as igrejas que tem. Mas agora estamos numa necessidade que aqui, ao lado desta congregação, surgiu uma oportunidade e as pessoas vendem um terreno aqui. E a coisa é assim, irmão. Onde tem um terreno vizinho das congregações, não é de falar como vou comprar. Sempre deve achar um jeito, ou pedir para mandar fazer uma coleta, um esforço, e o Ministério também se aplicar nisto aí para poder atender a compra. Porque se nós não comprarmos, outro comprará, e a oportunidade não virá novamente. Ali no Brás, ao lado, meus irmãos viram, tem um estacionamentinho adiante da portaria. Aquilo ali foi comprado por uns 5 milhões, né? Que Deus, 6 ou 7, então, foi comprado. Nós pagávamos aluguel. Pronto, pedimos um prazo, foi comprado. Foi comprado outro, foi comprado outro. Compramos 10 mil metros quadrados. Pedacinho aqui, pedacinho lá. Para quê? Esse esforço todo. Congregação do Brás da Moura. Na frente, lá na Brécia, tem lá na estação, tem alguns estacionamentos, mas nós não podemos, não
podemos deixar passar essa oportunidade, porque se entrar alguém ali, comprar um pedaço de terra de 1.000 metros quadrados, eu levanto uma torre, nunca mais se compra. E vai dar trabalho para nós, porque o trânsito vem em cima de nós, a situação vem em cima de nós. Se é uma escola, os alunos vêm também, e se põe uma casa de bebida ali, vira aquela situação. Então, o que fizemos, irmãos, daqui que estão, pelo menos do transferido para lá, Deus preparou e começaram a comprar. Paga aqui 3 milhões, 2 milhões, pedia parcela, e vão comprando 10 mil metros quadrados, que dá um total hoje de 40 milhões. Vocês ouviram bem? 40 milhões. Sabe o que vocês têm que fazer agora? A hora que eu falo 40 milhões, vocês dão glória a Deus. Sabe por quê? Não foi procurado dinheiro de nenhuma coleta extra para aparecer esse dinheiro. Foi de economia, foi de administração, foi de economizar no lado, foi de pedir um pouco do interior, cada regional no interior, e assim veio. E Deus preparou um fruto, um pouco veio também do setor da Bíblia, e assim foi conquistado esses terrenos. Agora, os irmãos, mais um pouco, os irmãos vão ver. Mais 1 ano, 2 anos, vocês vão ver o que é torre que vai sair por ali. Mas o lugar para a congregação já tem. 10 mil metros para abrindo estacionamento, ou para outra benfeitoria, fazer ali dentro um jeito de ficar acomodado. Os irmãos, como não vão lá no Brasil, lá, hoje não é tanto, porque está dividindo, não está vindo mais a turma. Mas quando vinha todo o ministério, irmão, eu falei um dia lá na freguesia do Óculos. Lá no Brasil está tão apertado que a hora que o irmão vai descascar a banana, se ele não morder logo, que está do lado morto. Então, junto que está. Por quê? É uma perda de carro. Agora, quem sabe no futuro nós vamos ter um pouquinho mais de largueza, um pouquinho mais de espaço. Por quê? Nós temos que olhar o futuro. E graças a Deus, que Deus nos está dando vida nessa hora de poder cooperar na obra. Por quê? Uma coisa é, irmão, nós temos condição de poder cooperar. Agora, o que vai ser proposto aqui para os irmãos não é nada grande. Deus vai preparar aqui, isto aqui. Fazemos uma coleta e vamos pedir para atender, olha, vamos ter. Dentro aqui de Santo André, nós temos diversas necessidades. Acessibilidade, troca de vidro da Cecília Maria, telhado Jardim Ramalho, estacionamento de Camilópolis, estacionamento de Ribeirão Pires e também João Ramalho e tudo aqui. Então aqui tem um valor estimado disso aqui. Também na administração de São Bernardo, desculpa, já um pouco de São Bernardo, lá tem também necessidade da construção da capelinha, também o término da reforma da Jussara, tem também do Parque Galícia e também a compra de um terreno. E São Bernardo, o irmão Adalberto disse, se não precisar deixar nada com eles, não tem problema. Mas não é isso que estamos se propondo. Então lá vai precisar, para São Bernardo, 790 mil. Mas eles dizem que tem condição de levar avante. Mas não vão procurar, que eles vão ver como será isso. Quando pegamos aqui a administração de Mauá, também eles pedem compra de terreno, pedem estacionamento na Central, reforma no Lusitano, estacionamento das Aías, estacionamento das Américas. Aqui pedem tanto estacionamento. Mas esses aqui importa num valor alto, de 5 milhões e pouco. Bom, na administração de Ribeirão Pires, eles pedem na Estância Noblesse e também na Vila Lopes, na Maria Joana, na Vila Rica, no São Francisco e no altar do Vista Linda. Aqui importa em 990 mil. Mais o terreno que precisamos comprar aqui
aqui ao lado da catequese. Então, desta congregação, é um valor de 4.200.000 aqui. Bom, e outras necessidades que aí tem também, vai mais 1 milhão e pouco em cima. Também, na administração de São Bernardo do Campo, de Diadema, eu já passei 790. Em Mauá, 5.820.000. Na administração Ribeirão Pires, 990. E também, aqui nessa regional, toma Santa Ceia, 48.000. Irmão, entre todos os que participam na Santa Ceia. Também isso aqui pode ter uma quebra e não espero. Não é todos que vão poder contribuir, mas também tem uma outra vantagem do outro lado, que muitos poderão contribuir com outras quantias maiores. E nós temos aqui, vou pedir aqui para o irmão depois, tem aqui fazer uma explicação de uma coleta que eles tiveram aí do lado de Campinas agora. Então, irmão, Campinas, nós estávamos também há uns 15, 20 dias, um mês atrás, e os irmãos já estão fazendo uma central lá. Alguns irmãos já viram Campinas, a nova que está saindo, é um templo muito grande, para 2.000 pessoas, estacionamento para 230 carros. Vai fazer ao lado uma parte administrativa com 2, 3 andares ou mais. Essa está na terra ainda, vai erguer. Então eles falaram conosco, estando lá, e disseram, nós vamos precisar aqui de arrumar uns 7 milhões. 7 milhões para acabar a obra da central de Campinas. Bom, falamos numa reunião e achamos que algumas cidades ali, uma podia dar 500, outras 700, até outra 1 milhão, mas parece que não vingou. E eu percebi que o assunto passado na reunião não colou. Quer dizer, eles não entenderam. Então, o que eu falei para os irmãos? Vamos voltar aqui segunda-feira que vem. Voltamos lá e propusemos para todas as cidades de Campinas, que é 197 congregações, parece, eu tenho por aí. Então, em 17 cidades, 190 e tantas congregações, 79.000 irmãos que tomam a Santa Ceia na regional de Campinas. Então, propusemos, vamos fazer assim, vamos fazer uma coleta geral para toda Campinas e toda a região de Campinas, Cordeirópolis, Sumaré, Indaiatuba, Hortolândia, tudo ali por perto, Americana, Limeira, e Deus preparou. Então, no dia que estávamos propondo isso, quando acabou a reunião, nós distribuímos, como distribuímos hoje uns papéis aos irmãos. Então, naquela reunião, ali no fim da reunião, pedimos quem sentisse de dar alguma parte, colocasse 100 reais, 200 reais, 500 reais, o que fosse. Pusemos em média ali um número para cada irmandade. E nos anunciamos, irmãos, e quando terminou a reunião, tinha 340 irmãos. A coleta deu 401.000, 400 mais um. Deu uma média, segura lá, de R$1.178 por pessoa que estava dentro do irmão. Vocês vão ver que quando aceitou, Deus preparou com o Nabi que está aqui conosco, pedimos para ele, pedimos um grupo de anciãos, São Paulo, aí da freguesia, da leste, do interior, os que podem ajudar e que tem prazer na obra, como daqui vai aparecer algum de vocês também para ajudar aqui na nossa região e até em outras regiões, quando forem necessárias. E ocorre que, então, apareceu esse grupo de irmãos e foram visitar.
começaram a visitar Campinas. Campinas precisava de 6 a 7 milhões para terminar a construção. Veja só, Deus preparou que Campinas fez a coleta deles e já deu 3 milhões e 400, 3 milhões e pouco. Campinas precisava de 6 a 7, metade já apareceu. Aí entrou Limeira, Americana, entrou Hortolândia, Indaiatuba e foi andando toda a regional. Irmão, nós levantamos um total monte na vida. Quanto deu? A regional trouxe a contribuição de 9 milhões de reais. Mais 3 que Campinas deu, foi para 12. Agora eu pergunto aos irmãos, tem problema a obra dele? Derrumar 10 milhões? Tem problema a igreja derrumar 2 milhões? 5 milhões? Não. Eu vou falar uma coisa aqui meia esticada, que também não entrando o foco do assunto. Nós vamos ter que trabalhar lá em Barretos para fazer 180 apartamentos para doentes cancerosos. Eu acredito que se nós balançar um pouquinho e explicar para o Estado de São Paulo, nós construímos um anexo de Barreto numa coleta só. Vocês creem? É isso aí. Por quê? Dá para preparar fruto ou lugar para pôr canceroso. É o último lugar da vida dele. Ele vem de longe, de avião, de ônibus e de carro, sabendo que ele é um doente terminal, e que lá no meu jeito, e já desenganou, e veio com um atestado. Ele vai, mas a condição dele é essa. Algum examinado já nem fica naquela parte que tem assim alguma condição de tratamento. Já vai para uma casa já destinada como final. Lá vem a mulher dele, lá vem a criança. Quando é a mulher, vem o marido. Hoje, a última notícia que eu tenho de lá, 114 internados e 80 acompanhantes, serve de 6 a 7 mil refeição por mês. O saldo da contribuição é 180 mil, sempre de sobra. Irmão, dão carne, dão boi, dão porco, dão verdura, legume, aquilo está lotado. Deus vai preparar um aumento em Barretos. E se você bobear e me agradar, eu vou vir aqui. Eu estou achando que vocês têm medo. Nós temos aquela coleta nível Brasil, não tem problema. As nossas coletas hoje são únicas, é uma coleta só, cai num caixa só e tudo fica muito fácil para todos nós, irmãos. Então chega, vamos dizer que a última semana do mês de junho, aonde nós vamos fazer uma reunião com os irmãos de motivação, e daqui desta congregação, os irmãos que vão estar no rodízio para falar de coleta, o irmão já vai sair daqui dessa igreja junto com os irmãos de cada congregação, e lá os irmãos vão falar de coleta daquela igreja já especificada para ele, que vai estar no rodízio. Então vai ser dessa maneira que vai funcionar. Então, para nós levarmos esses irmãos que vão participar desse rodízio para falar de coleta, ou seja, nos 2 finais de semana nós vamos fazer todas as igrejas, não vamos deixar nenhuma igreja de fora. Todas as igrejas vão participar do rodízio e nós vamos fazer a computação dos valores. Até o final do dia, no dia 10, nós já vamos ter todos os valores de todas essas administrações agregadas aqui a Santo André. Então, depois disso daí, vamos aqui ajeitar as coisas. Quem vai falar dessas coletas tem que sair daqui motivado, felizes, levar a alegria para a Irmandade e, consequentemente, trazer os bons frutos também, irmãos. Eu sinto de contar uma partezinha para os irmãos verem o que é a obra de Deus, os irmãos saírem daqui motivados, irmãos. Nós, num determinado dia, nós estávamos ali em Serra Talhada,
e surgiu uma necessidade, uma calamidade muito grande, de uma irmã muito pobrezinha, com câncer, uma situação muito difícil. Fizemos um cálculo lá, 20 mil reais, nós ajudaria aquela irmã a resolver o problema dela. E nós marcamos de na quarta-feira seguinte, nós conversarmos, juntarmos alguns irmãos, para nós prepararmos aquele dinheiro para mandar lá para fazer a casinha para aquela irmã que era uma situação de calamidade. E nós ali saímos muito assim, comovidos de ver a situação daquela irmã e da pobreza que ela vivia. E 20 mil reais para nós, vamos dar um jeito, Deus há de preparar. Estava resolvido o assunto entre nós. E na quarta-feira seguinte, nós viemos estar em Gocoúva para nós conversarmos alguns assuntos. Chegou na quarta-feira, nós ali não estávamos nem esperando, apareceu um irmão ali em Gocoúva. Ele fazia já uns 6, 7 anos que estava acamado, enfermo e não podia congregar. Ele chegou lá e falou assim: eu desejo hoje aqui em Gocoúva, eu desejo ser ungido dentro dessa igreja de Gocoúva. Pois bem, está tudo acertado. Ligamos para o irmão Maurício Marques. O irmão Maurício, como vai vir para cá para Gocoúva mesmo? O irmão pode dar uma chegadinha aqui já nesse momento? Posso, bem, vamos para lá então. O Maurício veio para lá junto de nós, reunimos ali no povo um grupinho de irmãos, e ali foi feito ali a unção naquele irmão ali que estava precisando, porque ele estava já 7 anos sem congregar. E ele pegou uma sacolinha de supermercado e estava bem cheia a sacolinha de supermercado. E ele mencionou para nós da seguinte forma: eu, queridos irmãos, na minha casa, eu sabia que quando dava ali por volta de 7h45, eu sabia que a igreja ia orar. Eu falava: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, eu estou na minha casa, eu estou enfermo, que vontade de estar na tua casa, Senhor. E eu sabia que quando dava 9 horas, o culto estava terminando. Eu pegava, eu tinha essa sacolinha que estava aqui, eu deixava ela pendurada num lugar. Eu ia lá, pegava a minha oferta e deixava a minha coleta aqui, nessa sacolinha aqui. Todo dia ele fazia o mesmo ritual. Ele pegava o dinheiro, ia lá, colocava na sacolinha. Quando terminava o culto, ele memorizava: 9 horas da noite, eu vou colocar o meu dinheirinho lá e vou colocar a minha oferta naquela sacolinha. Foi 7 anos fazendo isso daí. E ali ele falou para nós: quem sabe vocês têm uma necessidade que vocês têm aí da obra da piedade? E na hora eu pensei: nós temos aqueles 20 mil lá. Mas não vai ter 20 mil nessa sacolinha do irmão, que é tão pobrezinho que nem isso daí. Não vai. Isso passou pela cabeça, um sonho. Ter 20 mil reais numa sacolinha dessa daqui? Não é possível uma coisa dessa daí, né? Imaginávamos que ele ia colocar ali 2, 3 reais na sacolinha quando terminava o culto. Mas, irmãos, como nós viramos aquela sacolinha sobre a mesa para contar, irmãos, ficamos 40 minutos contando dinheiro. O Senhor preparou na tarde daquele dia 102 mil reais, queridos irmãos. Então, queridos irmãos, tinha um irmão simplesinho, humilde, que é aposentado, colocou lá 102 mil reais. E aqui hoje, nessa igreja, vocês receberam um papelzinho aqui. 2 mil reais. E aqui hoje, nessa igreja, vocês receberam um papelzinho aqui. E vocês são os homens abençoados por Deus. O Senhor abençoou o seu salário. O irmão é um empresário bem sucedido. O irmão é um empresário que o Senhor te abençoou. O irmão é aposentado. O Senhor te colocou aqui. Você não tinha nada quando você veio para cá. Quando eu vim para São Paulo, eu não tinha nada. Eu não tinha nem um carro para andar. O Senhor me deu tudo. O Senhor me fez um homem que não tinha nada. Hoje o Senhor me deu condições de estar aqui com o meu paletózinho servindo a Deus e dizendo que esse Deus é maravilhoso. Eu nunca imaginava ser um empresário. O Senhor me fez um pequeno empresário aqui nessa terra tão maravilhosa, abençoada por Deus. E nós, irmãos, estamos aqui. Então o irmão Claudio falou de nós colocarmos aqui uma média de 100 reais aqui, para nós aqui termos uma ideia de vai dar 300 reais. Mas irmão, por favor, o irmão é abençoado por Deus. Não venha com 100 reais aqui não, irmão. Você vai colocar hoje no papelzinho 1.000, 2.000, 10.000, 20 mil, 50 mil. Não deixe, irmão, o espírito da miséria tomar conta de você não. Lembra que você é abençoado por Deus. Lembra que Deus colocou você nessa graça maravilhosa. Te deu tudo. E você vai negar para esse Deus que te deu tudo, meu irmão. Então, nessa noite, nós vamos fazer aqui uma intenção de coleta com vocês. Vocês têm uma caneta aí nos seus bancos. Anote o valor. Anote por fé.
E você, aquilo que você colocar aqui, é o valor que você vai deixar na tua igreja. E por favor, não me deixe valor pequeno aqui, se você é um irmão bem abençoado. Coloque uma importância boa nesse papel. E no final dessa reunião, ainda hoje vamos informar o que o Senhor preparou nesta reunião. E vamos empolgar todos nós que estamos aqui, sair daqui motivados e falando: esse Deus é maravilhoso, Ele me deu tudo, estou dando uma pequena partícula na obra de Deus. Então, queridos irmãos, pensa bem na hora de você colocar nesse papel, porque se você fechar a mão para o Senhor, cuidado, meu irmão. Se você fechar a mão para o Senhor, cuidado, meu irmão. Não feche a mão para o Senhor, que olha lá se a sua atenção, Ele também não dá uma cortadinha nela também não. Então, queridos irmãos, vamos colocar nossa atenção aqui nesses papeizinhos, e você vai ver que a nossa irmandade, nós vamos poder falar para eles: o nosso ministério é o primeiro a cooperar na obra de Deus. Tá certo, queridos irmãos? Então, saiamos daqui motivados. Vamos falar dessa coleta. Oxalá, falamos em 10, 12 milhões. Quem sabe não surge os 19 milhões aqui nessa regional de Santo André, queridos irmãos. Saímos aqui motivados e nossos compromissos vamos conseguir honrar todos eles. Por tudo, Deus seja louvado.